2 de dezembro de 2025, terceiro governo Lula. Polícia Federal realizando operações, desvendando ligações do crime organizado com banqueiros da Faria Lima, com políticos bolsonaristas e empresários de grande sucesso no Brasil. Alguém aí, a essa altura, ainda acredita no desejo de combate à corrupção pela direita brasileira e pela imprensa? Ou todo mundo acordou e já está bem acomodado assistindo o bonde do cinismo passar? Zambelli presa na Itália. Eduardo Bolsonaro praticando crimes contra a economia brasileira nos Estados Unidos. Ramagem fugitivo também nos Estados Unidos. Todos continuam ganhando seus salários. Bolsonaro movimentando 30 milhões de reais em suas contas em menos de um ano. 320 quilos de maconha sendo transportada em caminhão da família de Jorge Seife. 290 quilos de drogas no avião do tio pastor de Damares Alves. Vídeo com a maior mentira sobre o Pix, divulgado por Nicolas Ferreira, ajudando as finanças de facções. O que mais é preciso que aconteça para que esteja claro, para quem ainda não está, que a Lava Jato foi a maior mentira já construída? E que essa mentira teve a união de políticos da direita mancomunados com uma ala vergonhosa da justiça e com jornalistas preconceituosos que abandonaram o senso de justiça para fazer política, desumana e cruel, em cima da vida de um inocente preso por 580 dias. Onde estão os bravos jornalistas indignados da Globo News? Os articulistas impiedosos do Estadão? O editorialista duríssimo com a corrupção da Folha de São Paulo? Todos eles estão vendo o que Guilherme Derrite, Hugo Mota, Tarcísio de Freitas fizeram com a lei antifacção. Estão agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os três se uniram para desconfigurar uma lei preparada por especialistas em combate a facções. Eles três enfraqueceram o poderio financeiro da Polícia Federal e concederam ao mesmo tempo poder e dinheiro para os chefes do crime organizado. E eles ainda estão por aí defendendo que Tarcísio seja o próximo candidato a presidente da direita. E a imprensa fez só uma pequena crítica e 2 dias depois já estava elogiando Tarcísio, querendo ele para presidente. Que tipo de imprensa de um país quer para presidente um cara que mudou a lei antifacção para melhorar a vida das facções? Que tipo de jogo está por trás disso? Onde está Ciro Gomes, tão absurdamente indignado com a corrupção que acontecia no Petrolão, no Mensalão, mas que não é capaz de aparecer para falar um A sobre a sonegação da Refit ou sobre o presidente do Banco Master e os amigos próximos dele, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Ibanez Rocha, Cláudio Castro? Estes que, por sua vez, são amigos próximos e apoiadores de Tarcísio de Freitas, que é aliado político de Bolsonaro e seus filhos. Estes que são agora todos eles apoiadores de Ciro Gomes no Ceará. Ciro Gomes que aceitou esse apoio mesmo depois disso. É tudo ladrão, tô te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. Caralho. Caralho, Ixi, haja eu tô coragem, dizendo viu? coragem, tô dizendo que eu sei provar. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, caralho. eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há Processa. chance. Tomara que processe mesmo, porque eu quero ver o... Não há a menor chance. Você consegue ter noção do significado desse carrossel de informações? Um ano atrás, os comentaristas da Globo News estavam dizendo, em tom de reprovação, que o governo Lula não sabia usar as redes sociais a seu favor. Hoje, alguns deles acham desleal quando aliados do governo Lula demonstram que o Senado e a Câmara são inimigos do povo. Só que desleal é a imprensa não estar dizendo a mesma coisa. Porque diante do que o Congresso está fazendo, de que modo o povo deveria olhar para ele? E mais, quem está usando as redes para chamar o Congresso por seu devido nome, inimigo do povo? É o próprio povo, não o governo. Mas ainda que fosse o governo, veja bem, PEC da blindagem, anistia, dosimetria mais branda para golpistas, destruição de lei antifacção, bilionários betes e bancos protegidos de impostos. Tudo isso é prova de lealdade ao povo? E outra, se é o governo que está fazendo isso, sabendo se comunicar com o povo e rebatendo os ataques da direita, não era isso que a imprensa dizia que deveria ser feito? A direita sempre usou fake news. A esquerda está falando a verdade. A esquerda aprendeu a se comunicar nas redes, querido jornalista. E o dirigente do MBL, Cristiano Moreira Pinto Beraldo,
que também atua na Jovem Pan, a emissora que é um verdadeiro clube do bolsonarismo. Ele é apontado de usar empresas offshore em paraísos fiscais para movimentar dinheiro do Ricardo Magro, o dono da Refit, aquele grupo empresarial bilionário que não paga impostos. Nenhum jornalista vai falar do MBL, esse grupo de déspotas mirins do mercado financeiro que se uniu à imprensa durante a Lava Jato para fazer dança na rua contra a corrupção. Nenhum veículo da imprensa vai falar da Jovem Pan, que passa o dia falando mal do Lula, mas emprega um cara pretensamente envolvido com crimes fiscais. Onde está toda aquela indignação contra a corrupção? Se ao invés de um comentarista da Jovem Pan, ele fosse comentarista do ICL, ou se ele fosse um assistente do programa do Reinaldo Azevedo, se fosse alguém do Intercept Brasil, como seria a cobertura desses fatos? Às vezes, a gente precisa lembrar que a Lava Jato foi só um disfarce para tirar o povo do poder.